Essa menina não cansa de falar sobre a roda do tempo? Não, eu não canso e hoje eu vim deixar a minha resenha registrada neste canal de O Olho do Mundo. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e um dos projetos que eu estou me dedicando bastante, e bota dedicação nisso, esse ano é o projeto do Tecendo a Roda, que visa, então, no meu caso, fazer a releitura dos 6 primeiros livros da Roda do Tempo, né? Ou, no caso de outras pessoas, ler os 6 primeiros livros. E a ideia era ler mais ou menos um livro ali por mês. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, então vou deixar aqui na descrição o canal da Tami do Resenhando Sonhos e a Gé do canal Gé Vasques, e também a playlist com todas as nossas discussões até agora. Mas assim, algo que me empolgou bastante quando a Tami chegou com essa ideia doida, né, pra gente, é que além, claro, de revisitar essa história e de relembrar de detalhes de coisas que eu já não lembrava mais, era de poder trazer também conteúdo, né, e deixar a resenha desses livros registrados aqui no canal. O primeiro contato, então, que eu tive com a Roda do Tempo foi há 5 ou 6 anos, então essa releitura foi muito bem-vinda, e eu confesso pra vocês que foi uma experiência muito diferente da primeira vez que eu li esse livro, né? Vamos começar pelo começo. A Roda do Tempo, então, é uma série de 14 livros, mais um prequel, então, de Robert Jordan, em parceria com Brandon Sanderson, que publicou os 3 últimos livros depois que, infelizmente, o autor, então, faleceu, né? Esse livro aqui, então, ele está sendo publicado pela editora Intrínseca, estamos no 6º livro e a previsão do 7º livro, então, para ser lançado é esse ano. Em breve, muito em breve, eu espero, nós teremos então a série de TV que vai ser lançada pela Prime Video da Amazon. A princípio, nós temos aqui um prólogo que é bastante singular e também confuso. Quando alguém lê esse prólogo assim, começa a ler o livro e vem perguntar pra mim sobre, eu falo, olha, nem adianta você tentar compreender as coisas agora, só vai que em algum momento as coisas vão começar a fazer sentido, mas no início dessa leitura não adianta porque não vai fazer sentido, então só vai com um pouquinho de calma, né? Nós temos aqui, então, um homem em meio, assim, a um caos, né? Ele tá em meio a destroços, corpos. Parece que ele não enxerga tudo isso, né? Ele tá procurando, assim, a sua família, procurando a sua esposa, Eliena, né? E, de fato, é como se ele estivesse insano, porque ele não consegue enxergar a confusão que tá no ambiente, sabe? Eis aí, então, que surge um homem aleatório, que visivelmente não gosta, então, do Lewis Sterling, né? Que é esse homem insano. Ele meio que faz algumas provocações, e ele tem o poder de dar alguns instantes, alguns momentos de sanidade pro Lewis Sterling. E aí ele para e ele vê, assim, a bagunça do ambiente que ele tá, ele vê os destroços, ele vê, assim, a sua própria família assassinada, e ele compreende que quem causou tudo aquilo foi ele. E é aí, então, que ele surta de verdade, e ele libera, assim, tanto poder, mas tanto poder, que fica conhecido como a ruptura do mundo, sabe? E ele era conhecido como Dragão. Mas ok, né, gente? Esquece um pouco esse prólogo por enquanto, depois a gente vai voltar nele. Agora a gente começa a verdadeira premissa dessa história. E, gente, eu vou parar um pouco de segurar esse livro porque ele é grande. Meu braço tá doendo. A gente conhece, então, Rand, autor, que está indo com seu pai até Campo de Aemon. Eles moram ali em 2 rios e Campo de Aemon é um vilarejo. E ele mora ali mais ou menos nos limites, nas fazendas, e para ir até a cidade, digamos assim, né, até a cidadezinha, vai assim uma longa caminhada. Eles estão assim fazendo os preparativos pro Beltane. Quando ele tá então nessa caminhada com seu pai, ele vê assim um homem muito sinistro, trajando preto assim, mas o mais estranho é que parece que o manto dele não se movimenta com o vento. Ainda mais estranho é que parece que esse homem provoca sentimentos muito ruins, sabe? Um ódio meio puro. O Rand pensa em contar pro pai, chamar o pai, só que quando ele vira, o homem sumiu, né? Desapareceu. Então, assim, ele falou, meu pai vai falar que eu sou louco, né? Nem eu tenho certeza do que eu vi, eu não vou contar pra ele. Mas ele ficou então com esse pensamento, com a imagem desse homem, né? Desse ser na cabeça. E aí, quando ele chega até o vilarejo, ele se encontra, então, com os seus amigos, que é o Perrin, um cara que é bem assim grandão, porque ele trabalha como aprendiz
de ferreiro, né? E dá pra perceber que ele é grandão, mas ele é meio desajeitado. E tem também o Matt Calton, que é um cara assim, gente, que a idade mental dele é tipo 10 anos. E ele esqueceu de crescer mentalmente e ele tá sempre assim, procurando confusão, procurando encrenca. Mas os dois acabam admitindo pro Randy que também viram, então, esse ser vestindo preto. Vim! Você vai me desconcentrar. Esse Beltane promete porque não é a única coisa sinistra que acontece, então, em Campo de Emo. Porque a gente também tem a visita de uma forasteira chamada Moraine, que diz gostar muito de histórias, que busca por histórias, porque ali naquela região de Dois Rios, né, apesar de recentemente ser um lugarzinho pacato, um vilarejo entre montanhas, antigamente já foi, assim, um lugar de muito renome chamado Manetheren. Mas, voltando, vocês estão me acompanhando? E ela está acompanhada então de um guerreiro chamado Lan, que é assim tão intrigante, tão misterioso quanto ela, né? E cidadezinha pequena, gente, qualquer coisa vira aquele falatório. Então todo mundo fala dessa forasteira, né? Mas ela particularmente demonstra o interesse especial sobre os 3 meninos. Achou que pararia por aí? Claro que não, né, Gisele? A gente tá no começo dessa história. Acontece que nessa noite, então, a gente tem um ataque, então, a Campo de Emo de Trollocs. Trollocs são, então, bestas que são humanos misturados com bichos, sabe? Então eles são meio que Humanoides, eles têm pernas, braços, mas às vezes são patas, misturado com ave, ou porco, ou cabra. É assim, um bicho muito sinistro. E assim, gente, para esse povo do interior, os Trollocs, eles eram assim, uma lenda. Eles não conheciam, nunca tinham visto. Era assim, escola de criancinha. E sabe o que também é praticamente uma lenda para eles? Uma Aes Sedai. Uma Aes Sedai, então, é uma mulher que consegue canalizar o poder único. E a Moraine é uma Aes Sedai. E é ela que consegue, então, salvar esse vilarejo do ataque dos Trollocs. Então, depois que ela salva o vilarejo, ela manda logo a real. Ela desconfia que um dos 3 meninos, Randy, Matt ou Perrin, seja o dragão renascido. Bora voltar no tempo, então, voltar lá para o nosso prólogo. Vocês não se preocupem, porque tudo que eu estou falando aqui tá dentro da premissa, tá na sinopse, tá bom? O homem ensandecido que a gente conhece no início do livro, que é o dragão, é o principal responsável, então, por combater a sombra, por combater aquele que as pessoas conhecem por Shaitan, por Bálsamo ou por Tenebroso. Acontece então que nessa luta do dragão contra a sombra, a metade masculina do poder que eles canalizam foi corrompida, foi maculado então pelo poder da sombra. É por isso que Lewis Tarrant estava assim loucão no início do primeiro livro. É por isso também que nos dias atuais somente as mulheres são permitidas a canalizar. Mas os homens não canalizam mais? Isso daí eu não vou poder responder. Se você quiser essa resposta, você vai ter que ler o livro. Porém, gente, a roda gira e o dragão ele precisa renascer para voltar a combater a sombra. E entre uma profecia e muitos estudos foi que a Moraine chegou então a Campo de Emo, que ela chegou então até Randy, Matt e Perrin. Agora, então, para salvar a vila e também a vida desses 3, porque ao que parece a sombra já descobriu também a existência deles. Ela precisa levar eles então até a Torre Branca, até Tar Valon, que é praticamente o lar ali das Aes Sedai, para tentar traçar os próximos planos e descobrir então como é que eles vão combater a sombra. Ufa, gente, eu acho que essa é uma premissa que eu posso dar para vocês, mas assim, particularmente, gente, essa daí é só a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg para uma história assim que se desenvolve e se mostra muito maior. É algo muito, muito mais amplo, mas muito dizem que alguns elementos dessa premissa, como a guerra contra a sombra e bestas, forasteiros e essa jornada do herói aí em si, lembra muito O Senhor dos Anéis, gente. E é isso mesmo, o autor ele era muito fã da saga. Esse pontapé inicial para essa história foi sim uma referência do autor para uma história que ele ama, mas vai por mim que passar tudo isso aí, ela vai se distanciando bastante da obra referenciada ali e tem as suas próprias características. Primeiro que essa história ela oferece então personagens memoráveis e eu fico assim chocada que com poucos parágrafos assim o autor consegue estabelecer perfeitamente a característica de cada um deles, sabe? E assim, nós estamos diante de uma história tradicional, épica, com direito à jornada
do herói. E ao invés de um mentor, como a gente estava acostumado muito a ver, nós temos aqui uma mentora, que é a Moiraine Sedai, então. E esse é, assim, o primeiro sinal, porque nessa história a gente tem inúmeras personagens femininas maravilhosas que estão, assim, em pé de igualdade, sabe? Compartilham ali o mesmo espaço com vários personagens centrais e vários personagens protagonistas. Então essa é uma das coisas que eu amo nessa história. Isso não é algo que faz tanta diferença nos dias atuais, mas vale lembrar então que essa história foi lançada em 1990, então assim, podemos dizer que foi o início ali, o começo da mudança. O universo também, assim, é muito extenso, tanto que a maioria das pessoas que leem, assim, ficam um pouco desesperadas e com medo de tanta informação, sabe? E elas falam, meu Deus, o que eu preciso absorver, sabe? Tem tanta coisa, tem tanta informação, eu não vou lembrar disso depois. E a primeira coisa que eu falo é calma, sabe? Você está absorvendo, mas você não sabe. E essas coisas, assim, vão vir à tona no momento necessário. Então, assim, só vai, continua lendo, porque tudo que é novo pra você também é novo pros personagens, né, gente? Eles são ali caipiras, saindo da cidadezinha, saindo da casinha deles pra conhecer o mundo. Então, a maioria das coisas novas que eles estão absorvendo, vocês também vão estar, né? Pensa que você está adentrando um universo novo. E é natural uma quantidade grande de informações, é natural você se sentir confuso e leva um tempo para você se estabelecer. Mas quando isso acontecer, você vai estar se sentindo em casa, então só tenha um pouco de calma. A Roda do Tempo é uma história lenta. Eu vou ser, assim, extremamente sincera com vocês. Nós temos aqui um livro de 800 páginas e acontece bastante coisa, sim, mas não acontecem coisas o tempo inteiro. O autor não tem pressa para desenvolver a sua história, muito pelo contrário, ele vai tecendo os fios dela, assim, com muita destreza, com muita calma. E isso é muito bom, sabe, para você pegar a vibe, assim, da série, para saber se ela faz o seu estilo ou não faz. Particularmente, eu amo esse tipo de escrita, sabe, porque ele constrói o cenário, a cena toda completa, sabe? Ele preenche a minha imaginação. O Robert Jordan literalmente faz tudo aqui com essa escrita. Eu confesso pra vocês que esse não era um dos meus livros favoritos, mas agora virou, então. Eu fiquei chocada, passada com a paciência do autor de dispor as informações com tanta calma, sabe? Sabendo tudo o que ele gostaria de desenvolver na história, que ele gostaria de trabalhar. É como se ele realmente tivesse criado esse livro em específico para acostumar a gente, sabe, com a escrita dele, com o universo, pra gente meio que ir se acostumando aos poucos. É como se esse livro aqui fosse um grande prólogo para uma aventura que está prestes a realmente começar. O segundo já é diferente, porque ele vai tacando as informações assim, nossa cara, Mas quando você pega para reler, você consegue enxergar tanta coisa ali, coisa que você imagina que você tá entendendo, sei lá, no quinto, no sexto livro, mas as informações já estavam aqui. É tipo aquela música, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Juro pra vocês que eu prometi pra mim mesma não fazer uma resenha tão emocionada, mas eu acho que eu falhei. Eu tento me controlar para não estragar a expectativa de vocês e vocês não irem com muita sede ao pote. Eu mesmo levei um tempo para me apaixonar por essa série e ela, assim, ser a minha série favorita. Não foi a partir do primeiro livro, na verdade, a partir do quarto livro. Mas eu gostaria que vocês tivessem em mente, então, que esse livro é um livro tradicional, com uma jornada do herói, com um início bastante lento, mas com muita história para contar, sabe? Com muita coisa para se aprofundar. E eu torço muito para que vocês se apaixonem por essa história no meio do caminho, assim como eu. Falei de novo, né? Essa experiência, então, foi muito enriquecedora. Já me perguntaram do que é aquele mapa ali na parede, e é um mapa, então, do continente principal, onde se passa essa história aqui. Eu gostei, então, desse livro muito mais agora na releitura do que a primeira vez que eu li, respondendo, então, a minha thumb. Eu sempre gosto de responder a minha thumb. E agora eu jogo, então, pra vocês. Gostaria de saber qual a relação de vocês com essa série, se vocês já leem, qual livro vocês estão, se vocês têm vontade aí de ler, se vocês não me aguentam mais me escutar falando sobre ela. Quero saber de tudo, me contem. E eu prometo, não vou prometer nada, né, gente, porque
Eu não vou prometer pra vocês, mas eu vou tentar muito trazer a resenha de A Grande Caçada em breve. Então, até porque, né, minha cabeça ela funciona a curto prazo, se eu demorar pra fazer muito, eu não vou conseguir lembrar e aí já viu. Mas me contem se vocês também querem as resenhas dos próximos livros aqui nos comentários, bora conversar, gente, bora engajar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí e que a demora tenha valido a pena. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça então de conferir a inscrição. Bora lá, gente, eu quero chegar a 5k esse ano, me ajudem. Então, assim, confere se você é inscrito, se você não for, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, manda o canal para os amigos, tem aquele amigo que gosta de ler, que gosta de repente de fantasia, ficção científica, compartilha os vídeos do canal, então apresenta Hobbiton Literária, bora subir, bora decolar esse canal, gente. E deixa o like se você gostou da resenha também. Até o próximo!